Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Física. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a compreender tudo sobre física. E o que nós temos nessa aula? Olha só. Na aula de número 7 temos revisão e avaliação. Então, vamos revisar aí. Vem com a gente. Muito bem! Nosso estudo se concentra aqui na luz, na radiação eletromagnética. E o que é a radiação eletromagnética? Olha só. A radiação eletromagnética é uma das várias maneiras pelas quais a energia viaja pelo espaço. E a gente pode determinar a velocidade dessa radiação eletromagnética. Veja só, C é a velocidade da luz. Ela tem um valor bem definido. 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. C é igual a lambda, que é o nosso comprimento de onda, vezes F, que é a frequência da onda eletromagnética. No espectro eletromagnético, podemos encontrar o intervalo completo de todos os possíveis comprimentos de onda de radiação eletromagnética. E aí, nós colocamos para vocês o espectro eletromagnético, tá certo? Essa figura, ela elenca todos os tipos de radiação eletromagnética e eles são organizados a partir do seu comprimento de onda ou da sua frequência, tudo bem? Só que a luz também se comporta como uma partícula, né? Nós vimos que a partícula de luz é o fóton. Então, um fóton é a partícula elementar ou quantum da luz, tá certo? Os fótons podem ser absorvidos ou emitidos por átomos e moléculas. E aí está a energia absorvida ou emitida, tá certo? No caso, a energia é igual a H vezes F, onde H é a constante de Planck. Então, veja bem, estamos nos concentrando aí no estudo da radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética, ela pode ser, aliás, a luz, ela pode ser tanto onda quanto partícula, tudo bem? Ela tem um comportamento dual. Inicialmente, entendeu-se a luz como uma radiação eletromagnética, tudo bem? É principalmente a luz visível. E nós tivemos aí, com o desenvolvimento do trabalho especialmente do Einstein, né, em 1905, o entendimento de que a luz também tem um comportamento corpuscular. Mas veja bem, nem sempre foi assim, tá certo? Newton, quando começou a estudar os fenômenos ópticos, ele também entendeu a luz como partículas, tá certo? Para aplicar a sua teoria da mecânica newtoniana. Só que, na época, os experimentos não indicavam que a luz tinha um comportamento corpuscular. Indicavam que a luz tinha um comportamento ondulatório. Tudo bem? E nós trouxemos uma questão do Enem que elenca exatamente essa discussão da época e a crítica que foi feita à teoria do Newton, a teoria corpuscular da luz, por um físico chamado Huygens. Tudo bem? Então, nós vamos ler a questão agora e nós vamos já lendo e já resolvendo a questão, beleza? Olha só. Enem 2019, olha. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, olha só, quando vem de diferentes lugares, mesmo que totalmente opostos, os raios luminosos, se atravessam uns aos outros sem se atrapalhar, se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Olha só, isso daqui é um princípio da ótica geométrica, né? É o princípio da independência dos raios luminosos. E aí ele continua aqui, olha. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria. Olha só, não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última, principalmente essa que nós grifamos aqui, olha. Veja que o texto é do Christian Huygens, fazendo uma crítica aí à teoria corpuscular que o Newton fez à época, tá certo? Então ele está dizendo aqui, olha, que não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria. Então ele está dizendo aqui, olha, que a luz não poderia ser uma partícula, tá certo?
É o que o Huygens está falando nesse texto. Agora vamos analisar aqui o que a questão do Enem pede. Olha. O texto contesta. Ele está perguntando o que contesta o texto, tá certo? Então você precisa ler o texto para resolver essa questão. Que é a concepção acerca do comportamento da luz. Então, o que o texto está contestando? Vamos analisar a letra A. O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação. Não, o texto em nenhum momento fala sobre isso, né? Ele fala sobre o comportamento corpuscular. Então, não pode ser a letra A, tá certo? Na letra B, o modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Não. Olha só, embora o texto fale sobre a interferência da luz quando os raios luminosos se cruzam, ele não está contestando isso. A gente precisa encontrar o que o texto contesta, tá certo? Ele não está contestando o modelo ondulatório. Ele está criticando o modelo corpuscular, que é o que diz a letra C, olha. O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. A letra C está correta, tá certo? Mas vamos analisar as demais alternativas. Olha. Letra D, a crença na velocidade infinita da luz. A crença na velocidade infinita da luz. Não, em nenhum momento o texto trata sobre a velocidade da luz, não é? E na letra E, a ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. Em nenhum momento o texto citou sobre a letra E, não é? Então, a nossa alternativa correta só pode ser, veja só, a letra C, não é? A letra C, o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. E olha o que diz nosso gabarito. No texto, o Huygens contesta a concepção de que a luz se comporta como um feixe de partículas, contrariando o modelo corpuscular de Newton. Ele destaca a velocidade com que a luz se espalha em todas as direções e como os raios luminosos se atravessam sem se atrapalharem, características que não são consistentes com a ideia de que a luz é composta por partículas que se movem em linha reta como uma flecha ou bala. Então veja só, olha, para responder uma questão do Enem, bastou conhecer aí as duas teorias e ler o texto e entender que teoria estava sendo contestada a partir daquele texto. Mas algumas questões também trazem o cálculo, principalmente em relação ali ao nosso espectro eletromagnético. Vamos ver? Olha só, a questão é da Unesp 2024, questão novinha. A icterícia, condição bastante comum em recém-nascidos, é caracterizada pela cor amarelada de pele. Esse problema relaciona-se à dificuldade do fígado para metabolizar a bilirrubina, um pigmento gerado pelo metabolismo das células vermelhas do sangue. A principal terapia em uso para a icterícia é a fototerapia, com uma exposição de recém-nascidos a uma fonte luminosa. Devido às propriedades da bilirrubina e da pele, a luz mais efetiva para esse tratamento é a com comprimentos de onda predominantemente entre 425 e 475 nanômetros, no espectro da cor azul. Luzes de outras cores, como a verde, têm espectro de emissão fora do espectro de absorção da molécula de bilirrubina. Já a luz ultravioleta emitida pelas lâmpadas de fototerapia é praticamente absorvida em sua totalidade pelo vidro da lâmpada e pela cobertura da unidade de fototerapia. Então veja só, aqui ele colocou, né, a figura mostra a curva de absorção de bilirrubina em função do comprimento da luz. Veja que o pico máximo aqui de absorção de luz é em 461 nanômetros. Então, o nosso comprimento de onda vai ser 461 nanômetros, tá certo? Então, vamos lá, olha. Adotando a velocidade da luz, sabendo que 1 nanômetro é 10 elevado a menos 9 e, de acordo com as informações do texto da figura, tem-se que... Letra A, as cores com frequências entre... A gente tem que calcular a frequência, né? Só temos comprimento de onda. Letra B, as cores com comprimentos de ondas maiores do que a cor verde são as mais absorvidas pela bilirrubina. Não. Letra C, a luz ultravioleta, por ter frequência menor, também não tem frequência menor do que a luz azul, né? Tem frequência maior que a luz azul, já não pode ser a letra C. Na letra D, a gente tem que calcular a frequência para saber se é a letra D, e a letra E também não pode ser porque cores de frequência maiores do que a da cor verde não são absorvidas. A cor azul tem frequência maior que a cor verde. Nosso gabarito é a letra D. E como a gente chega a esse gabarito? Olha só. Está aqui o comprimento de onda do pico de absorção, nós transformamos para metro.
4,61 vezes 10 a menos 7. E aplicamos na equação, ó, C é igual a lambda vezes F. Isolamos o F, o lambda vai dividindo, ficou C sobre lambda. C, 3 vezes 10 oitava, lambda, 4,61 vezes 10 a menos 7. Você faz 3 por 4,61, que dá 0,65. Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. 8 menos menos 7, que vai dar 15. E aí a gente faz um pequeno ajuste e obtém 6,5 vezes 10 elevado a 14, que é o que está descrito lá na nossa alternativa, a letra D, tá certo? Então veja bem, nessa questão, bastou que a gente pegasse ali o pico de absorção e calculasse a frequência, tá certo? A partir desse cálculo, a gente obteve ali que a resposta era a letra D, beleza? Bom, continuando nossa revisão, nós temos aí, olha, os princípios da ótica geométrica. Temos 3 princípios. Propagação retilínea da luz, a luz se propaga em linha reta. Princípio da reversibilidade dos raios de luz, a trajetória seguida pela luz independe do sentido da sua propagação. E o princípio da independência dos raios de luz, que quando os raios de luz se cruzam, cada um deles segue seu trajeto como se o outro não existisse. Esses são os 3 princípios da ótica geométrica, tá certo? Um deles, que é o princípio de propagação retilínea, consegue explicar a formação dos eclipses, tá certo? Então, veja só o nosso eclipse solar, olha só. No eclipse solar, ocorre o eclipse quando a Lua interpõe-se entre o Sol e a Terra, projetando a sua sombra sobre a Terra. Então, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, nós temos o eclipse. Nas regiões do planeta onde o Sol é observado, sendo completamente tapado pela Lua, ocorre o chamado eclipse solar total. E nos lugares onde o Sol não fica completamente encoberto pela Lua, ocorre o parcial, tá certo? Correspondendo às regiões de penumbra da Lua. Olha só, caso a órbita da Lua ao redor da Terra fosse alinhada com a órbita da Terra ao redor do Sol, sempre teríamos eclipse solar durante a fase da Lua nova. Ou seja, se as órbitas do Sol e da Lua fossem idênticas, fossem alinhadas, o que iria acontecer? Sempre na Lua nova eu teria um eclipse solar, beleza? Isso foi tema de uma questão do Enem. Olha só. Enem 2019. A figura mostra, de forma esquemática, uma representação comum em diversos livros e textos sobre eclipses. Apenas analisando essa figura, um estudante pode concluir que os eclipses podem ocorrer 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Olha só analisando a figura, tá certo? Vamos já ver a figura. Apesar de a figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar, nem o lunar ocorrem com tal periodicidade. Tá aqui a figura, olha. Nós temos as 2 órbitas, né, idênticas. Você vai ver que a Lua vai se interpor aí. 2 vezes ao ano nós teríamos, nesse modelo aqui da figura, o eclipse. Mas a gente sabe que o eclipse não ocorre 2 vezes ao ano, não é? Então, a periodicidade dos eclipses ser diferente da possível percepção do estudante ocorre em razão de... A gente já falou por que não ocorre eclipse sempre. Por que não ocorre? A resposta vai estar na letra B. Na letra B, você vai ver que planos das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes, que é exatamente o que a gente estava discutindo. Então, embora a figura pareça sugerir, aí nessa questão, né? Embora a figura pareça sugerir que vai ter eclipse 2 vezes no ano, o que acontece? Acontece o eclipse 2 vezes ao ano? Não. Por quê? Porque existe uma disparidade entre as órbitas da Terra e da Lua, tá certo? Por isso que não ocorre eclipse todo ano. É aquela informaçãozinha que nós colocamos para vocês, tá certo? Então, vamos seguindo aí, olha só. Temos as lentes convergentes. Nós temos 2 tipos de lentes. Lentes convergentes e lentes divergentes. Na lente convergente, que é uma lente positiva, qual é a característica dela? O centro é mais espesso do que as bordas, tá certo? Elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser biconvexas, plano-convexas e côncavo-convexas. E qual é o objetivo da lente convergente? Aumentar os objetos. Olha só, o principal objetivo desse tipo de lente, que é a lente convergente, é aumentar os objetos. E está aí as nossas 3 lentes convergentes.
Ao passo que nós temos as lentes divergentes, que são conhecidas como lentes negativas. Olha só, se o centro é mais fino que as bordas, aí nós temos o caso de uma lente divergente ou negativa. Agora, o centro é mais fino que as bordas. Essa é a característica. Elas podem ser classificadas como lentes bicôncavas, né? Lentes plano-côncavas e lentes convexo-côncavas. Esses são os tipos de lentes divergentes, tudo bem? Qual é o objetivo de uma lente divergente? Diminuir os objetos. E a formação de imagem numa lente divergente, ela é sempre virtual, direita, tá certo? E menor do que o objeto, tudo bem? Está aí o desenho das 3 lentes divergentes. Então, vem aqui comigo, olha só, nós vimos que existem 2 tipos de lente. A lente convergente, cujo objetivo é aumentar os objetos. O centro é mais espesso que as bordas. E nós temos as lentes divergentes, que o objetivo é diminuir os objetos, e o centro é mais fino, mais estreito do que as bordas. Beleza? Bom, as lentes elas têm uma característica muito peculiar, que é a potência focal. E o que é a potência focal? Veja só, a potência focal, cada lente apresenta uma potência focal. Ou seja, o que é a potência focal? A capacidade de convergir ou divergir os raios de luz. A potência focal é calculada pela equação, olha. Potência focal é igual ao inverso da distância focal. E aí nós temos o nome de cada um desses itens da equação. Veja só, P é a nossa potência focal. Quando você calcula, o resultado de P vai ser em dioptria. F é a distância focal em metros. E aí nós temos um fato muito importante, olha só. A distância focal ela pode ser tanto positiva quanto negativa. O que é que vai diferenciar quem é positivo e negativo? O tipo de lente. Se for uma lente convergente, a distância focal é positiva. Se for uma lente divergente, a distância focal é negativa. Então, para calcular a potência focal, eu só preciso fazer o inverso da distância focal. Professor, parece muito simples, isso já veio em alguma questão? Com certeza. Veio numa questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, olha só. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2022. Uma pessoa com dificuldade em enxergar com nitidez objetos próximos ao seu rosto consulta uma oftalmologista, que prescreve a utilização de lentes convergência. Vergência é a mesma coisa que potência focal, tudo bem? Convergência de 4 dioptrias. Então, a potência focal dessa lente é 4 dioptrias. Vamos colocar D maiúsculo, tá certo? A distância focal em centímetros dessas lentes é, olha só, ele quer a distância focal, só que ele quer em centímetros, tudo bem? Então, ele quer a distância focal, que é o nosso F, em centímetros. Vamos lá, qual é a nossa alternativa correta? Vai ser a letra D, 25. E os dados da questão, colocamos aí a potência focal 4 dioptrias. Potência focal é 1 sobre F, não é? Só que eu quero calcular o F dessa vez, porque o P, a questão já... Então, o que eu vou fazer? O F vem para cá multiplicando e o P vem para cá dividindo, tá certo? Então, o F vai ficar 1 sobre P, tá certo? Distância focal é o inverso da potência focal, da vergência, tá certo? Então, vamos ao cálculo, olha. Potência focal é 1 sobre F, né? Foco 1 sobre P. Então, a distância focal vai ficar 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 é 0,25 metros. Para eu transformar para centímetros, eu multiplico por 100. 0,25 vezes 100 vai dar 25 centímetros. Por isso que a nossa resposta era a letra D, 25 centímetros. Então, veja só, uma questão bem simples sobre potência focal, em que você, nesse caso, a questão lhe forneceu qual era a potência focal da lente, que também é conhecido como vergência, e a partir desses dados você conseguiu calcular ali a distância focal dessa lente. A distância focal deu 25 centímetros. Então, pessoal, olha só, entendemos tudo hoje sobre luz, sobre radiação eletromagnética. Vimos que ela pode se comportar tanto como onda, que é uma radiação eletromagnética, como partícula, que são os fótons, né? As partículas de luz. Vimos aí que existem 2 tipos de lentes, sejam elas convergente ou divergente. E vimos também os princípios da ótica geométrica,
princípio de propagação retilínea da luz, princípio da independência dos raios luminosos e princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido tudo e aqui eu me despeço de vocês e nós nos encontramos numa próxima. Tchau, pessoal!